Livro de Esther, capítulo de número 8, versículo 2. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Ramã, e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Ramã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Ramã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Ramã, filho de Amedata, o agagita, o qual ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Nós temos algumas coisas curiosas e nós podemos contextualizar para um tempo como esse que nós estamos vivenciando na nossa nação. O primeiro deles é essa mudança de poder, um poder que foi usurpado. O anel que estava nas mãos de Ramã foi dado a Mardoqueu pelo rei. Isso significa que o poder legítimo não deveria estar nas mãos de Ramã. Ramã era o inimigo. Ramã era um pecado que ficou para trás, que o povo de Israel não eliminou. Você deve estar lembrado na Bíblia que quando o Senhor lá em Êxodo, ele ordena a Moisés e anima a Moisés para que essa guerra contra Amaleque iria de geração em geração e que a memória de Amaleque deveria ser destruída, eliminada da face da terra. Porém, o tempo foi passando e nós vemos lá na frente Saul negociando, Saul fazendo concessões à permanência do rei Agag, que era um descendente de Amalequitas. Ramã, da nossa história aqui do livro de Esther, ele era um descendente de Amaleque. Então ele trazia no seu genes o ódio pela figura do povo judeu. E quando ele estava juntamente aqui em Suzã, na antiga Pérsia, ele resolve afrontar Ramã, ou melhor, Mardoqueu, porque Mardoqueu não se inclinava em adoração a Ramã. E aqui tem um princípio muito importante, que quando nós temos a convicção de que somente a Deus devemos adorar, nós não podemos aceitar nenhum tipo de ideologia que é contagiante e que é um pecado a concessão e a permanência dela na nossa vida. Estamos num tempo de permissividade, até mesmo dentro do nosso arraial cristão. Quantos cristãos estão fazendo concessão ao pecado da sociedade, o pecado da ideologia de gênero, do aborto, o pecado da tolerância com o pecado? E essas coisas são brechas na nossa vida que faz com que o inimigo planeje alguma coisa para nos destruir a família, destruir os conceitos, os valores morais. E muitas vezes, quando nós tentamos nos levantar para clamar a Deus por alguma coisa, nós temos que renunciar a esses pecados que nós diligentemente abrimos brecha na nossa vida para que Satanás pudesse atacar. Aqui nós olhamos e nós vemos que Mardoqueu, Mardoqueu tem convicções firmes e ele não aceita se dobrar diante de um inimigo que Deus mandou destruir.
porque o mandamento da palavra de Deus diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente diante dele se inclinarás. Quantas vezes nós vemos, num tempo, nesse século XXI, pessoas se inclinando diante do pecado da nossa geração. Nós vemos levitas se inclinando diante de ofertas que levem ele as mesmas ofertas que Satanás colocou para Jesus ali no tempo da tentação, ali no monte, diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja você que é a mesma pegada, é a mesma ideia que ele coloca ali para que Ramã se incline. Satanás, ao longo do tempo, ele tem modificado a sua tática, o seu método de abordagem, mas a essência maligna e venenosa permanece a mesma. Simplesmente você não tem que fazer muita coisa, só se inclinar diante de mim. A resposta de Jesus foi: vai-te, Satanás, está escrito, somente ao teu Deus adorarás e a ele darás testemunho, somente a ele darás honra. Ramã, tempos atrás, tomou a mesma atitude que Jesus no futuro iria tomar, não se inclinar. E essa faceta de Mardoqueu acaba me levando a ter problemas muito sérios. Esse problema sério acaba se espalhando pela nação. Talvez naquele momento que eles estavam ali em Suzã, eles estavam se adaptando àquela situação, acomodado àquela situação, e de repente, por causa da atitude de Mardoqueu, começa então uma perseguição em larga escala para o povo judeu, uma perseguição que levaria eles à morte. A solução final, quando milênios depois, em 1940, Hitler leva também uma solução final para a destruição total do povo judeu. O ódio de Satanás a tudo que se chama Deus ainda não terminou. É por isso que precisamos ter cuidado com aquilo que nós absorvemos, a autoridade delegada, a autoridade que nós não usamos. Satanás pode roubar essa autoridade de nós como igreja e usar contra nós. E aí o trono, aí a nossa autoridade é usurpada. Nesse gesto do rei em tirar o anel que ele tinha dado a Ramã, e era uma usurpação, ele resolve dar a Mardoqueu. Antes que isso acontecesse, isso é apenas a consequência, isso é apenas o resultado de uma oração, de um clamor que começa lá atrás pelo próprio Mardoqueu, quando ele ficou sabendo que Ramã tinha premeditado a destruição do seu povo. Diz a palavra no capítulo de número 4 que quando Mardoqueu soube tudo quanto havia se passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Esse clamor era um clamor a Deus, um clamor em angústia e rejeição por todas as coisas que esse inimigo tentava fazer para destruir o povo judeu. E esse clamor dele começa a invadir o palácio de Suzã. Esse clamor de Mardoqueu, o poder desse clamor influencia todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei, o seu decreto maligno chegava. Diz a palavra que havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentações. E muitos estavam deitados em pano de saco de cinza. Ou seja, a situação leva o povo a se humilhar diante de Deus. E tudo isso começa a partir de uma atitude de um homem que Deus usou, chamado Mardoqueu. Hoje, essa palavra é para você, crente do século XXI.
É possível que as coisas que estejam acontecendo na nossa nação podem não estar lhe chamando a sua atenção, de repente, porque é possível que o clamor aqui de fora não tenha mexido com você no profundo do seu coração e da sua alma. E isso eu digo, quando isso acontece, é porque nós estamos insensíveis à voz de Deus que está nos chamando a nos colocar na brecha em favor da nossa nação, para que ela não seja destruída. Lá no livro de Ezequiel, a palavra diz que o Senhor procurou dentre o seu povo alguém para ficar na brecha em favor da nação, mas ninguém encontrou. Eu acredito que neste momento o Senhor está também procurando um intercessor, alguém que se coloque diante dele em favor do Brasil, em favor da nossa nação. A nossa nação está debaixo de um decreto maligno de destruição das nossas crianças, de destruição das nossas igrejas, da destruição da nossa liberdade política, liberdade de culto, liberdade no sentido amplo. E hoje Deus, através desta palavra, está instigando você a se colocar, a se posicionar num tempo como esse que o diabo está querendo, o espírito de anticristo está querendo que você se incline diante dele, e esse inclinar significa você aceitar as ideias de Satanás, as ideologias satânicas, para você sobreviver. Para você vai a palavra que Mardoqueu mandou dizer a Esther: se hoje você se calar, socorro e livramento virá de outra parte, mas você vai perecer. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer restaurar a nossa terra. Deus quer revogar esse decreto diabólico que tem sido estabelecido sobre a nossa nação. E isso pode acontecer através da nossa atitude em oração, arrependimento e ação. Deus abençoe o Brasil. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Compartilhe este áudio, compartilhe este corte com outras pessoas, e que o Espírito Santo de Deus esteja despertando você através desta palavra.